Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Ô Van, bom dia, amiga! Tudo bem? Bom dia, pastor Weber! Você sabe que nem eu me reconheço às vezes. É porque na chamada aparece você aqui, né, com cabelão, aquele cabelo lisinho, Vou conversar com o pessoal, a e gente... tal. Aí quando no ao vivo aparece aí esta mulher. Eu vou conversar com o pessoal, a gente precisa mudar isso. Mas, pastor Welber, posso dizer para você que eu tô amando esse negócio? A gente gasta menos shampoo, Olha aí. menos tempo lavando, arruma o cabelo em 3 minutos. Ai, ai. Tudo bem com você, pastor Welber? Tudo bem, querida. E você? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Ah, tudo bem, graças a Deus. Eu peguei uma gripe aí meio esquisita, É. mas é um negócio, acho que, mas tem muita gente assim com essa, é uma gripe que deixa a gente até meio secretivo demais e tal, né? Mudança de clima, né? Nossa, exatamente. Mas aí eu tô aqui nos expectorantes, e vamos que vamos, e vai dar tudo certo. Sim. E no mais aí, como é que foi o final de semana? Tranquilo, na bênção, graças a Deus, né? Estamos aqui Como é que foi o dia das crianças da netinha? Eita, show demais, né? À noite a gente deu um rolê com ela aqui. Chegamos num shopping, ela nos surpreendeu, porque ela tem 6 meses só, né? E Uhum. teatrinho no shopping lá e tal. E ela parou e ficou assim, concentrada lá no povo. Eu falei, meu Deus do céu, será que. Como assim, né? 6 meses ela ficou assim, estática. Muito Olhando. legal, né, pastor Welber? Bacana, muito bacana. Ah, Primeiro é uma as bênção ter crianças os dela foi filhos show por demais. A perto. experiência, ó, demais. Ver os filhos dos filhos realmente é uma bênção, como a Bíblia diz, né? Com É uma certeza. bênção. Esse final de semana, essa semana passada, nós estivemos fora, minha família inteira, nós estivemos fora daqui, de Vila Velha, por um planejamento, uma programação que nós já tínhamos agendado. E aí eu fiquei olhando meus filhos dormindo, assim, teve um dia que a gente estava vendo filme, aí deitou os três, assim, era um sofazão comprido, que virava cama, né? Uhum. Aí deitou os três, eu fiquei olhando ali os três, deitadinho, tudo agarradinho. Achei aquilo tão lindo, eu falei, Senhor, eu nunca imaginei que eu fosse ser mãe de 3, apesar de ter sonhado, mas sabe assim, sabe aquele sonho que você acha que não vai acontecer e acaba acontecendo, né? E eu agradeci a Deus, olhei para ele, cada um deles, né? Samuel, do jeito que é, Rebeca, espoleta e domina todo mundo do jeito que é, Miguel, aquele mais centrado, mais comedido, mais quietinho na dele. 3 crianças extremamente diferentes, mas que me fazem uma pessoa tão melhor, tão, sabe? Deus nos abençoa demais com a presença das crianças, nos ensinam a sermos humildes, nos ensinam a sermos perdoadores, né? Resilientes, porque eles insistem, né, pastor? Vamos combinar que pessoa persistente são as crianças. E que bom que a gente tem a presença deles por perto, né? Muito legal. Mas é isso aí. Agora você imagina quando você estiver deitada ao lado dos filhos deles. Aí você vai. Nossa, meu coração até disparou agora aqui. É verdade, é verdade. Mas muito bem, amiga, que coisa boa. Bom saber que vocês curtiram então esse fim de semana aí com a programação especial para a família. Olha, são 10 horas e 11 minutinhos. Já estou aguardando você. Não esquece, você que está chegando aqui no YouTube, já deixar o like. Se você tiver perguntinhas sobre o assunto de hoje, já a gente vai estar falando o que é que a Van vai estar conversando hoje. Se você tiver perguntas, comentários, quiser mandar no chat, quiser mandar aqui no nosso WhatsApp também, no 11 930030316, já vai se organizando aí. Pega a agenda, pega a caneta, pega lápis, pega tudo que você tem direito, amigo, e não perde atenção não, porque hoje nós vamos subir de nível, não é isso, Van? Exatamente, pastor Welber. Não pode deixar de anotar nada. E eu fui muito minuciosa, e no finalzinho eu vou passar para você 10 práticas para você começar a fazer nos próximos 30 minutos. Olha. E já começar a melhorar aí a sua produtividade, a realmente ter um desenvolvimento maior. Dá para você fazer hoje e não pode esperar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né?
Claro. Com Então, certeza. bora lá? Então vamos lá, são 10 horas e 12 minutinhos. Hoje é o assunto de hoje, subindo de nível no Virtuosas Modo On com Van Gomes, agora aqui na rede. Isso aí. Então vamos lá, eu espero mesmo que você pegue aí, você que está me ouvindo, pegue seu papel e sua caneta. E a gente vai falar aqui sobre aquela visão que nós não podemos desviar, de olharmos sempre para Jesus, imitarmos Jesus. E em Lucas 2, 52, vou até abrir aqui. Lucas 2,52 diz que Jesus ele era uma pessoa que se desenvolvia. Mas ele não se desenvolvia em um âmbito apenas. A gente já deu uma dica sobre isso. Jesus ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Isso daí é desenvolvimento. Isso daí é subir de nível a cada momento. Enquanto eu estava lendo sobre esse crescimento que Jesus nos apresenta, né? Ele coloca diante de nós como necessário e fundamental, e inclusive extremamente modelável, imitável. Eu fico pensando que até que ponto a gente precisa desenvolver. Porque tem muita gente que estagna, né? Acha que não, porque eu já fiz a faculdade, parou. Não, porque eu já casei, parou. Ah, porque eu já tenho o meu negócio, tá bom. Será que a gente não precisa progredir? Será que não tem um nível mais alto? Será que não tem um lugar melhor para eu poder alcançar? Será que não tem uma posição, e eu não estou falando aqui de hierarquia e de uma outra visão distorcida. Eu estou querendo dizer que a gente tem sempre um espaço, um local maior, um nível maior para a gente alcançar. E é nessa visão de desenvolver, de crescer em estatura, ou seja, fisicamente, em sabedoria, e sabedoria e inteligência são coisas diferentes, e em graça diante de Deus e dos homens, né? No social, sendo bem quisto, bem visto, são níveis que a gente precisa progredir, a gente precisa subir, a gente precisa melhorar. A gente tem sempre que melhorar, né? Nunca está tão bom que não possa ser melhorado. Então, eu já deixo para você aqui uma frase muito importante para você já deixar anotado aí e grifa, não esquece, pega seu lápis, pega sua caneta, seu marca-texto, pega sua Bíblia, temos referências bíblicas para cada ponto, mas anota uma frase: progresso não tem linha de chegada. Vou repetir. Progresso não tem linha de chegada. E é aí que você precisa botar em foco que não tem ainda um limite, sempre tem algo que eu preciso, que eu posso alcançar, tem algo que eu possa desenvolver, tem algo que eu possa melhorar. E é aí que a gente vai trabalhar hoje, nessa visão, nessa perspectiva, ok? Crescia Jesus em estatura e em graça e em sabedoria. Então, existem 3 prismas que nos colocam linhas de chegadas que não são alcançáveis. E a gente precisa, cada dia, até chegarmos à estatura de Cristo. Então, vamos começar a pensar nesse desenvolvimento. E o primeiro ponto é o crescer em estatura. E aí, quando a gente fala de estatura, eu quero falar com você sobre a sua saúde física. É interessante que a gente foca tanto em algumas atividades que melhoram o nosso desenvolvimento intelectual, que melhoram a nossa profissão, o nosso negócio, mas a gente se esquece muitas vezes que se a gente não está com uma saúde boa, a gente não sustenta mais nada. Então, a gente precisa, sim, prestar bastante atenção sobre o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, porque ele sustenta as outras atividades, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios 6. Abre a sua Bíblia aí comigo. 1 Coríntios 6. E nós vamos ler o verso 19 e o verso 20. E veja o que está escrito. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprado por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Então, vamos pensar aqui numa ação prática para esse primeiro ponto. Você precisa crescer em estatura, precisa manter o seu corpo em desenvolvimento. Primeiro passo, reserve de 30 a 60 minutos, de 3 a 5 vezes na semana, para uma atividade básica. O seu corpo foi criado para estar em movimento e é fundamental você se manter em movimento. Então, atividades básicas como caminhada, corrida, andar de bicicleta, uma natação, talvez na orla da praia, né? Na praia ou então em casa, numa piscina. Tente variar as atividades para se manter motivado, mas é fundamental manter o seu corpo em movimento. De 30 a 60 minutos diários. Interessante, um dia desse eu conversando com o meu cardiologista, ele me deu um plano de ação para atividade física. E ele botou um adendo muito interessante. Folga somente aos domingos. Eu tenho que fazer atividade física de segunda a sábado. Por quê? Porque o meu corpo precisa se manter em movimento para manter a saúde em dia. E você também precisa ponderar isso. Então, não se esqueça, seu corpo é templo do Espírito Santo. Reserve de 30 a 60 minutos. Perdão. De 3 a 5 vezes na semana para você fazer atividade física. Outra coisa importante dentro desse crescimento de estatura, pensando na saúde física, é a sua alimentação. Foque em fazer uma alimentação equilibrada, coloque frutas, verduras, grãos integrais, proteínas magras como frango, peixe, os feijões, gorduras saudáveis, né, como o abacate, o azeite. Começa um dia comendo frutas, né, comendo coisas mais leves, não se esqueça de hidratar, beber bastante água. Prepare almoço, as refeições com mais saladas, mais coisas frescas, né? Alimentos mais frescos, mais coloridos, com proteínas com menos gorduras saturadas, né? Coisas mais grelhadas. Pondere na sua alimentação também. Então, o primeiro ponto para você subir de nível, modelando os padrões de Jesus, crescendo em estatura, desenvolvendo o seu físico, é não se esquecendo que você é templo do Espírito Santo. Então, primeiro, cuide da sua saúde física. O segundo, vamos lá, que eu trouxe 10 para você. O segundo é cultivar a sabedoria. E sabedoria, a gente já conversou sobre isso aqui, é totalmente diferente de inteligência. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas a sabedoria está lá no pé, né? Não sabe desenvolver esse conceito. Mas qual é o texto que nós temos aqui com base para poder pensar no desenvolvimento? Abre a sua Bíblia em Provérbios 4, 7. Provérbios, capítulo 4, e veja o que está escrito no versículo 7. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria e com toda a sua aquisição, adquira o entendimento. Vamos para ações práticas para você adquirir mais sabedoria. Onde a gente adquire mais sabedoria? Primeira coisa é ter o temor do Senhor. Em Provérbios mesmo já diz que o temor do Senhor é a chave, é a porta para você se tornar uma pessoa mais sábia. Ponderar, colocar a palavra de Deus, a Escritura, como um filtro para todo o entendimento que entra na sua mente, no seu coração, entra no seu discurso, entra nas suas conversas, entra nos seus grupos de relacionamento. Agora, presta atenção em como você pode desenvolver melhor, né? Desenvolver com mais habilidade essa questão do seu entendimento. Através de leitura, dedicar pelo menos 30 minutos à leitura. Algumas sugestões de livros aqui que a gente eu já trouxe para vocês aqui, por exemplo, O Poder da Esperança, de Charles Swindoll, é um livro muito legal de você ler. O livro A Lei da Disciplina também é um livro muito legal. Vivendo com Propósito, Igreja com Propósito, A Celebração da Disciplina, vou mostrar para vocês, um livro que eu li agora há poucos dias, novamente pela terceira vez. Esse livro aqui é maravilhoso, não sei se está invertido, se não tiver, depois você dá uma lidinha, você que está no YouTube, você pode ler.
de Richard Foster. O Caminho do Crescimento Espiritual é um livro muito legal, da editora Vida. É um livro interessante que você pode ler. Livros também seculares, mas que também tem muito conhecimento técnico que pode ajudar a gente a desenvolver nos nossos relacionamentos, por exemplo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu tenho ele por aqui, depois eu mostro para vocês. É um livro muito interessante, daqui a pouco eu pego e mostro para vocês. Outros livros clássicos também de ficção, por exemplo, Orgulho e Preconceito, é um livro interessante. Considere também fazer alguns cursos. Depois da pandemia, surgiu aquela onda dos cursos online, que são cursos que são de fácil acesso, você consegue aprender e desenvolver no seu tempo, você consegue pegar assuntos mais específicos do seu interesse no momento, e isso ajuda muito a você se manter focado. Que é uma dica, inclusive, para você que tem aquela resistência à leitura. Muitas vezes a gente não consegue estudar muito através dos livros porque a gente está lendo livros que não alimentam o nosso interesse momentâneo. Então, pensa assim, o que eu estou precisando aprender hoje? O que eu gostaria de curioso que está, por exemplo, eu quero aprender sobre plantas. Então, procure um livro que vá de encontro ao seu interesse hoje. Existe na leitura dinâmica, né, na técnica de leitura dinâmica, a teoria da laranja. O que é a teoria da laranja? Lembra aquela música secular? As metades da laranja? É exatamente o conceito de metades da laranja. Você tem um interesse, então você vai em encontro a um livro que se encaixe com o seu interesse. Então, às vezes, você não está mantendo o hábito da leitura, não consegue desenvolver o hábito da leitura porque a metade da laranja não está batendo com o seu interesse do momento. Então, procure saber qual é o meu interesse nesse momento e, então, eu vou e me encaixo numa leitura que se adequa a essa necessidade. Mas eu não sei procurar livro, eu tenho uma dificuldade de encontrar os livros para que eu possa ler. Manda direct para mim, dá uma indicação de um livro assim, assim, assado? Eu estou querendo estudar sobre isso, você pode me dar uma orientação? Não estou dizendo que eu saiba de todas as coisas, mas eu leio muito. Eu tenho muitos livros e eu gosto muito de pesquisar sobre os assuntos dos livros, eu posso te ajudar a encontrar mais opções de leitura, tá bom? vangomes.oficial lá no Instagram e eu te ajudo a encontrar outros livros. Então, segundo ponto, cultivar sabedoria, aumentando a leitura, a prática da leitura dos seus livros, colocando sempre a palavra de Deus como um filtro de conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nem tudo que a gente absorve dos livros, ele é, na verdade, o que a gente precisa levar como verdade, colocando sempre, ponderando os princípios e os valores bíblicos como filtro daquilo que a gente absorve desse conhecimento. Vamos lá. Terceiro, desenvolver graça, né? Jesus crescia em estatura, em sabedoria, mas em graça. O que é essa graça? É a graça dos relacionamentos. Como é que eu vou me desenvolver nos meus relacionamentos? Me perdoem, gente, com essa tosse chatinha, tá? Vamos lá, Colossenses 4. Colossenses 4, verso 6. A gente vai pegar aqui a estratégia para esse ponto do desenvolvimento dos relacionamentos. Colossenses 4, 3 diz assim, eu vou ler o 2, né? Perseverar em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra portas a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual eu estou preso, para que o que dê a conhecer, como me convém falar, andai com sabedoria, para que os que estão ao meu redor sejam abençoados em remir o seu tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vós
como vos convém, responder a cada um. Interessante como Paulo aqui ele vai trazendo estratégias claras de como você lidar com as pessoas. Primeiro ponto, gerando uma empatia. E como é que a gente alimenta esse crescimento de empatia? A gente começa a sentir a dor do outro, a gente começa a sentir a necessidade do outro, orando por eles. É através desse momento de intercessão uns pelos outros que a gente começa a sentir aquilo que o outro sente, aquilo que o outro precisa. Então, vamos para uma ação prática para a gente desenvolver esses relacionamentos de vínculos mais assertivos. Pratique uma escuta assertiva. Nessa semana, aqui no feed da rede social, da Rede 316, foi publicado um cortezinho da entrevista da missionária Germana e do pastor André, onde eles falam da importância de você ouvir para poder comunicar a mensagem. E às vezes a gente está tão focado em falar de Jesus, mas a gente não para ouvir a necessidade daquele que a gente está tentando evangelizar, e então a gente começa a entregar algo que, na verdade, não faz sentido para ele, porque ele não consegue decodificar aquilo. Quando a gente consegue parar, ouvir a linguagem do outro, e então a gente entende, a gente começa a ter uma comunicação mais assertiva. Então, o primeiro passo para você desenvolver bons relacionamentos é falar menos e ouvir mais. Praticar a escuta ativa. Ao conversar, focar na pessoa, manter contato visual. Não é para você conversar segurando o celular na mão, ou olhando para o lado, ou viajando aí nos seus pensamentos, mas tentar ouvir a pessoa, olhar nos olhos, né? Evitar interromper, deixe ela concluir a frase, deixe ela falar até o final. Não fique pensando nas respostas que você vai dar diante daquilo que a pessoa está dizendo. Tente se colocar no lugar daquela pessoa. Tente pensar como ela e não fazer com que o seu filtro de senso de justiça, ou fazer com que o seu pensamento, ou o seu costume, ou a sua resposta, nem sempre, presta atenção no que eu vou te dizer agora, isso é muito importante. Nem sempre as pessoas querem compartilhar com você um assunto esperando que você resolva aquilo. Às vezes, eles só querem ser escutados. Na pandemia, a gente viveu momentos muito claros disso. As pessoas não tinham problemas, elas queriam ser ouvidas. Então, muitas vezes, você vai ter a oportunidade de estar com as pessoas e elas não querem uma solução, elas querem simplesmente falar. Elas querem o que a gente faz na terapia, né? Quando eu estou com as minhas pacientes, meus pacientes, eu falo, olha, aqui é o lugar de você esvaziar o balão. Às vezes a pessoa só está precisando de alguém para esvaziar o balão. Colocar para fora sem um julgamento, sem ter uma ponderação, sem ter um contraponto. Como é difícil você conversar com pessoas que estão sempre te trazendo contraponto. É sufocante. Você está conversando com uma pessoa e ela está sempre, mas isso, não é bem assim. Mas isso, não é isso assim, assado. É sufocante você apresentar uma ideia, a outra pessoa está sempre trazendo um contraponto. Será que é necessário você apresentar o seu contraponto? Ah, mas é mais uma alternativa. Mas a pessoa precisa de outra alternativa? Ela pediu essa outra alternativa? Então, ter uma escuta ativa é um exercício precisa disciplina, precisa foco, mas ele é fundamental para a gente gerar relacionamentos mais empáticos, mais agradáveis, ok? Outra coisa importante dentro ainda desse desenvolvimento da graça são os atos de bondade. E presta atenção, a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz de bom não vem de nós, porque nós somos pecadores, nós somos maus, né? Mas é o Espírito do Senhor que se manifesta através da gente. Faça uma lista de pessoas ao seu redor, escolha fazer atos de bondade. E olha, atos de bondade, não confunda com ação de caridade. É ser bondoso, com elogios, com uma surpresa, um bilhetinho, um bombom, uma florzinha. Dia desses eu fui com minha
Desculpa, fui com a minha filha andar até a padaria. Vez ou outra, quando eu quero distrair um pouquinho ela, eu falo, filha, vamos ali na padaria comprar um pãozinho. A 2 quadras aqui da minha casa, a gente desce a portaria e vamos andando. E toda vez que a gente vai andando, a gente passa em frente de um jardinzinho que tem umas florzinhas bem pequenininhas assim, vermelhas. Toda vez que a gente passa por aquele jardim, ela tira uma flor e me dá. E eu fico olhando para ela e eu percebi, depois de algum tempo, confesso, que ela ficava me olhando. Ela me dava a florzinha e falava, toma, mamãe, para você. E eu nunca tinha feito o mesmo por ela. Um belo dia, falei, filha, vamos lá comprar o pãozinho com a mamãe. Ela foi comigo. E no meio do caminho, lá foi ela de novo, foi ali, tirou a florzinha e me deu. Eu fui, peguei uma também e dei para ela. O olhinho dela brilhou. Ela falou, nossa, mamãe, você me ama tanto assim? Porque ela estava mostrando para mim o amor que ela tinha quando ela me dava aquela florzinha. E eu não tinha me atentado que eu podia expressar da mesma maneira, tão simples, o amor que eu sinto por ela, do mesmo jeito. E ela se sentiu amada simplesmente porque eu fiz a mesma atitude. Então, fica aqui mais uma dica. Observe os momentos que você tem com as pessoas e desenvolva esses pequenos atos de bondade. Escrever um post-it pequenininho, eu te amo, fazer um carinho no cabelo do filho, dar um beijinho no marido, fazer pequenos atos de bondade, um elogio simples. Nossa, hoje você está bonita, nossa, hoje você está tão cheiroso, nossa, você está elegante, você é assim. Pequenos atos de bondade, isso não é esporadicamente. Meus irmãos, minhas irmãs, bonitos e bonitas, por favor, cada dia, pequenos atos de bondade. Beleza? Vamos lá para o 4º ponto para a gente subir de nível e chegarmos à estatura de Cristo, imitando Jesus que crescia em sabedoria e estatura em graça. Por quê? Porque nós sempre temos algo melhor para alcançar. 4º ponto, buscar orientação espiritual. Um dos hábitos mais comuns que a gente encontrou na vida de Jesus eram os momentos em que ele se separava, ele se retirava para orar. Muitas vezes, em momentos muito críticos, principalmente, Jesus buscava orientação espiritual, buscava orientação, relacionamento com o Pai através das orações. E eu quero te indicar Filipenses 4, olha o que diz o verso 6 e o verso 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente através de Cristo Jesus. Oração. Oração faz a gente subir de nível. Criar um espaço tranquilo na sua casa, como um canto de oração, um quarto, um momento, um cantinho. Na pandemia, hoje não tenho mais, já tenho um outro lugar, eu gosto de sentar aqui à mesa, boto minha Bíblia, boto uma música aqui para tocar, mas eu gosto muito de ter um momento onde eu consiga estudar, eu consiga escrever minhas orações, fecho os meus olhos, levo o meu pensamento a Deus. Ter um espaço para você orar, um cantinho de oração, definir um horário fixo para isso. Talvez no começo do dia, na minha opinião, é um dos melhores momentos, antes de todo mundo acordar, bota o seu celular para despertar, senta ali e fica ali no seu momento com Deus. Ou antes de dormir, talvez, use um diário de oração, pega um caderninho e vai anotando tudo que você tem respostas, tem recebido de resposta de oração, né? Quanto que o Senhor tem falado com a gente. Às vezes a gente não conta as bênçãos e a gente não vê o quanto que Deus já tem feito através de nós e por nós. Então, anote as suas orações. A minha mãe tem esse hábito, ela escreve a oração e bota a data. E quando ela recebe a resposta daquela oração, ela escreve a resposta da oração e a data. Faça um caderno de oração, desenvolva esse hábito e você vai ver o quanto que Deus tem atendido às suas orações, mesmo sem a gente perceber. Outra ponderação que eu quero trazer
É o momento de você, o hábito de você desenvolver meditação após as orações. Inclua um tempo no seu período de oração para você meditar naquilo que você apresentou para o Senhor. Pega um versículo bíblico. Sabe quando Davi ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Ele não está falando com Deus, ele está falando consigo mesmo. Ele está ponderando aquilo que ele apresentou em suas orações, as suas aflições. Espera em Deus. Então, às vezes, a gente precisa ter esse momento, porque às vezes a gente vai lá, nos nossos momentos de oração, e fica ali focado naquele ponto de oração. Vamos começar a pensar mais naquilo que a gente está apresentando. É isso mesmo, Senhor, que eu quero? Porque a Bíblia diz que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente está pedindo para o nosso próprio prazer. Será que esse é o tipo de oração que a gente deveria estar apresentando para o Senhor? Será que essa é a oração que a gente tem que entregar? Será que eu estou orando de maneira assertiva? Então, medite nas suas orações, ore, leia as Escrituras, faça um momento de oração especial com Deus, porque isso gera um desenvolvimento também espiritual. Muito bom. Vamos lá? Quarto ponto é esse, então, buscar a direção espiritual através da oração. Quinto ponto. Servir aos outros. Atos de serviço. Gálatas 5:13. Gálatas 5, verso 13. Olha o que diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Pesquise organizações locais que precisam de voluntários. Nós temos aqui na Junta de Missões Nacionais as Cristolândias. Eu faço parte de um grupo de voluntários da Cristolândia. Você pode ajudar a algum abrigo não somente, né, de cuidado com pessoas, mas, olha, tem abrigo para cuidar de animais, instituições de caridade, tem os asilos que precisam de tanta ajuda, daquelas pessoas que precisam ser ouvidas, precisam apenas de uma companhia. Dedique pelo menos umas horas da sua semana para você oferecer serviço, voluntariado em algumas organizações. Outra coisa interessante, apoiar amigos, ofereça ajuda na prática de uma atividade de um amigo, de um vizinho, cuidar dos filhos de um vizinho, de uma amiga que precisa, às vezes, de um suporte, preparar uma refeição para um idoso ou para uma pessoa que está acamada, fazer as compras para ajudar alguém que está com dificuldade de locomoção. Meus queridos, atos de serviço nos levam para o nível mais alto. A gente não pode ignorar que muitas vezes a gente coloca justificativas no nosso ativismo, porque a gente tem muita coisa para fazer, porque a gente está ocupado demais, estamos ocupados demais, mas essas coisas realmente são relevantes? Esses pontos são realmente importantes? A gente precisa ponderar isso. Aprender a desenvolver esses atos de serviço, porque servir aos outros nos leva para um nível mais alto. E o sexto ponto, que está parecido com a absorção de sabedoria, mas ele tem um diferencial, que é o aprendizado com as pessoas. E eu estou falando aqui de uma tutoria, de uma mentoria, né? de uma orientação direcionada. É você andar com aqueles que conhecem o caminho das pedras, né? Provérbios 27, verso 17. Você está anotando as referências? Anote as referências para depois você meditar, você dar uma revisada. Provérbios 27, verso 17, fala sobre esse sexto ponto que nos leva para um nível mais alto. A necessidade e a importância de aprender com os outros. Provérbios 27, verso 17, diz assim: o ferro afia o ferro, assim também um homem afia o seu amigo. Um dia desses, pregando num congresso de mulheres, eu estava explicando sobre o processo de lapidação do diamante. E no final de toda a meditação, eu apresentei para elas: vocês sabem qual é
o objeto, qual é a ferramenta, o recurso que o lapidador usa para lapidar, modelar, trazer valor àquela pedra bruta de diamante? Outro diamante. Sim, nós precisamos um dos outros para que a gente se desenvolva. Então, onde a gente coloca isso na prática, identifique alguém que você admire, que chegou num nível onde você acha que é um nível que você poderia estar, que tem a experiência que você deseja desenvolver, e peça para tomar um café com ele, para conversar com ele. Invista tempo estudando com aquela pessoa. Posso andar com você? Você pode me orientar? Muitas vezes esses mentores, né? Eles trabalham, os mentorados, os mentores, eles trabalham entregando, né, o seu tempo, o seu conhecimento de maneira didática, profissionalmente. Mas converse. Será que você me permite andar com você? Como é que eu faço para estudar com você? Como é que eu faço para você me passar o seu conhecimento? Negocia valores. Às vezes é necessário valor porque as pessoas, para poder adquirir tal conhecimento, às vezes eles investiram tempo, investiram dinheiro, né? E desenvolveram aquilo como um trabalho, e a Bíblia nos orienta que o trabalhador é digno de salário. Às vezes, erroneamente, a gente acha que tudo que é no mundo cristão, tudo que é no mundo espiritual tem que ser gratuito. E não é bem assim. Isso é muito oportunismo, muitas vezes, da nossa parte. É lógico que muitas pessoas oferecem muito mais do que aquilo que o nosso dinheiro está pagando. Isso daí é generosidade. Mas o trabalhador é digno do seu salário. Então, procure mentores, eles estão cobrando, você não pode pagar aquele valor, converse, negocie, pondere, mas identifique pessoas que você admira. E nem sempre, olha, muitas vezes esses mentores, eles oferecem conhecimento de maneira gratuita. Aqui na Rede 316, por exemplo, quantos passo a passos você recebe com Márcia Doneda no relacionamento com os seus filhos, com o estudo da Bíblia, com o Dongley, com o pastor Pedro Moura, com o pastor Bíblia Lida Explicada, esqueci o nome do pastor, fugiu da minha mente agora aqui. Pastor Aguinaldo, nós temos também aqui tantos outros que oferecem, Dongley falando sobre empreendedorismo, mentores que estão ali o tempo inteiro apresentando para a gente recursos, apresentando para a gente estratégias passo a passo, gratuitamente. E você está perdendo a oportunidade de andar com essas pessoas, de estar perto dessas pessoas, né? Para absorver os seus conhecimentos. Não comece a criar justificativas que vão te impedir, né, de desenvolver mais. Então, identifique quem você admira, que tem experiência na área que você deseja desenvolver, peça para tomar um café, para conversar, leia livros escritos por essas pessoas. Outra coisa interessante, outra estratégia muito boa, grupos de estudos. Participe de grupos de estudos sobre determinados assuntos, colocando sempre princípios e valores bíblicos como filtro de tudo que é apresentado ali. Mas participe de grupos de estudo, grupos de desenvolvimento, seja na sua igreja, seja na comunidade. Isso proporciona para você um aprendizado coletivo, que a troca de experiências é muito rica nesse tipo de entrega, de aprendizado, ok? Sétimo ponto para você subir de nível. Esse aqui eu acho que é um dos mais trabalhosos, principalmente na nossa vista, que é a prática da gratidão, o reconhecimento das bênçãos, que está muito ligado com o caderno de orações que eu acabei de citar, né? Salmo 107, verso 1, abre sua Bíblia aí, Salmo 107, verso 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E vamos para a prática do desenvolvimento desse ponto. Escreva seu diário de gratidão, né? Compre um caderno bem bonitinho, bem arrumadinho. Anote ali 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia.
Aqui na minha casa, a gente tem o pote da gratidão. É muito simples. Você vai pegar o potinho, já falei sobre isso aqui. Pega um pote de biscoito desses que você compra na lojinha de R$ 1,99. Pode ser de vidro, pode ser de plástico. Faz uma aberturinha ou desrosca mesmo, tampas de rolha, né? Aquelas tampas mais herméticas. Bota ali do lado um post-it, um bloquinho de papel e um caneta, um lápis. Anota ali 3 coisas. Isso pode incluir coisas pequenas, como uma boa refeição. Hoje eu comi a minha comida predileta. Hoje eu fui até o hotel. Hoje eu nadei na piscina. Hoje eu consegui comprar uma coisa que eu estava precisando. Hoje eu encontrei um amigo que eu não via há muito tempo. Coloque ali as suas conquistas pessoais e comece a encher. Eu queria fazer um desafio. Eu faço isso já levo esse desafio há muitos anos aqui na Rede 316. Algumas vezes eu apresento ele aqui. No final do ano, você cria esse pote da gratidão e no dia 1º de janeiro você começa esse hábito. E no dia 31, junta a sua família e comecem a ler tudo que vocês anotaram ao longo desse ano. Vocês vão se emocionar com tantos momentos abençoados que você viveu e passou batido aí na sua memória. Desenvolva esse hábito de anotar os seus motivos de gratidão. E se você, por algum motivo, ao longo do ano, se sentiu triste, né? Porque os momentos de tristeza eles vão aparecer ao longo da nossa vida, vai ali e usa aquele recurso como energizador, energizante, para que você consiga voltar a ter aquela alegria de viver. Olha bem, reserva um tempo na semana, vai ali, abre, pega um daqueles motivos e dá uma olhadinha e fala, Senhor, eu sou grato porque eu já vivi isso aqui. E começa a refletir sobre as bênçãos que impactaram a sua vida. Isso nos leva para um nível mais alto, desenvolver o hábito da gratidão. Então, crie um diário de gratidão ou então um potinho da gratidão e desenvolva esse hábito. Você vai ver como isso vai ampliar muito o seu desenvolvimento, te levar para um nível mais alto. Você está comigo aqui? Estou vendo poucos comentários aqui no chat, no YouTube. Se você também tem alguma experiência com algum desses 7 pontos que eu já apresentei aqui, pode mandar aqui pelo WhatsApp também. Daqui a pouquinho a gente vai dando uma lida. Vamos para o 8º ponto, porque eu tenho depois 10 estratégias práticas para você colocar em ativa hoje ainda, nos próximos 30 minutos, e já começar a subir de nível. 8º ponto, desenvolver a paciência. E o que é isso? O controle emocional. Veja em Tiago, vamos lá, Tiago 1, verso 2 a 4. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4 diz assim: sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. 2 a 4, isso. Sem vos faltar coisa alguma. Vou repetir. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações, sabendo disso que a prova da vossa fé opera a paciência, e que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Pratique a paciência. E uma técnica muito boa, muito eficiente da prática da paciência é a respiração. É aquele conceito, né, social que fala assim, ó, respira, engole um gole de água, né, antes de responder. E eu quero apresentar para vocês aqui a técnica da respiração 478. É assim, você vai respirar pelo nariz, contando 4. 4 segundinhos, ó. Aí você vai prender o ar por 7 segundos.
e você vai soprar em 8 segundos. Ficou estressado? Até minha voz fica mais lenta. Ficou estressado? Viu que ficou nervoso? Viu que vai apresentar uma resposta que talvez depois você vai se arrepender? Viu que o sangue está esquentando? Respiração 4-7-8. Inspira em 4 segundos, prende por 7 segundos e sopra em 8 segundos. Isso vai oxigenar melhor o seu cérebro, você vai diminuir o batimento cardíaco e você vai desenvolver um controle das suas emoções, elas vão se estruturar, vão se equilibrar. Repita isso umas 2, 3 vezes e você vai ver. Pratique isso sempre que você se sentir estressado. Outra coisa interessante é você fazer uma reflexão diária após uma situação difícil, uma ponderação, uma discussão. Revise alguns minutos. Um hábito importante, interessante de ser feito é escrever. Escreve o que aconteceu, num pedaço de papel qualquer. Como você se sentiu? Como você poderia reagir de forma que aparecesse, né? Se apresentasse mais paciente, que fosse mais ponderado da próxima vez. Esses tipos de reflexões, eles fazem a gente ter um autocontrole emocional muito importante, que pessoas equilibradas apresentam. Nos levar para um nível de excelência, um nível de excelência no controle emocional, numa temperança, nos leva para um nível mais alto, né? E nos mostra quanto que nós desenvolvemos, inclusive, o fruto do Espírito. A paciência é uma das partes do fruto do Espírito muito importante. Então, apresento para você aqui 2 práticas. Escrever o seu pensamento, o seu sentimento, qual é a atitude que você poderia fazer de maneira diferente da próxima vez, e a respiração 4-7-8 vai te ajudar bastante. Vamos lá, já estou indo para o 9º ponto. Focar na integridade, honestidade e transparência. Provérbios 10, verso 9. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte o seu caminho ficará conhecido. Ação prática para eu me desenvolver na integridade, né? Focando na integridade, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa que transmite transparência nas suas atitudes. Ao final do dia, analise as suas ações e as suas decisões e pergunte a si mesmo se você agiu de maneira justa e honesta. O hábito de escrever sobre o seu dia é muito importante para o desenvolvimento pessoal. Mais à frente, né, nos 10 passos, o que eu vou trazer agora na prática, no finalzinho do quadro, você vai ver a importância disso, mas você percebeu quantas vezes a gente fala aqui sobre escrever, sobre o que você fez, sobre os seus pedidos de oração? Isso gera uma reflexão muito importante. Ao final do dia, de cada dia, pense, eu fui justo quando eu devolvi o troco, eu fui justo quando dei aquela resposta, eu fui honesto, eu fui sincero, eu fui verdadeiro. Gente, honestidade, verdade nunca prejudicam ninguém. Honestidade e verdade só aproxima e abençoa as pessoas. Às vezes a gente evita de ser honesto e sincero com as nossas emoções, com as pessoas que estão à nossa volta, porque nós tememos a vulnerabilidade, mas existe bênção na vulnerabilidade, principalmente em relacionamentos com vínculos mais próximos. Não precisamos manter aquela máscara de fortaleza, quando, na verdade, essas carapaças, essas couraças, elas nos impedem de sermos gente, de sermos carne, de nos relacionarmos de maneira mais próxima. Então, pense com carinho o quanto de firme, de duro, de distanciamento eu tenho criado dentro do meu relacionamento. Eu tenho sido sincero com o que eu estou sentindo, eu tenho sido sincero em falar o que eu estou falando, eu estou sendo honesto, eu estou sendo justo. Outra coisa, compromisso público, considere compartilhar
as suas metas de integridade com sua família, com seus amigos, com a sua esposa, para que eles possam te ajudar a se manter ali, para te ajudar a se apoiar. Olha, pessoal, a gente precisa regular aqui e ser mais correto com o nosso dízimo. Então, eu quero pedir com vocês um suporte. A partir de hoje, eu tenho que apresentar o depósito do salário da nossa família aqui, para que a gente separe honestamente, corretamente o dízimo da nossa família. Apresenta isso para a sua família. Gera isso como um compromisso público. Nós vamos ser dizimistas como família. Nós vamos ser buscadores da palavra como família. Eu quero deixar publicamente essa conquista. Olha, eu preciso fazer atividade física e eu quero que vocês me ajudem. Preciso da ajuda de vocês. Ninguém nasceu para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. E apresentar isso de maneira legítima, aberta para os seus amigos, seus familiares, nos ajuda a nos mantermos motivados, mas às vezes a gente quer se manter naquela postura que prejudica e não nos leva para um nível mais alto. Você quer ser uma pessoa melhor? Crie um compromisso público com suas metas. Apresente para sua família, apresente para sua esposa, apresente para os seus filhos, apresente para os seus amigos. Ore a Deus para que Deus coloque as pessoas às quais você quer, que vão te abençoar dentro desse projeto. Lembre-se que não é para você sair abrindo seus motivos para todo mundo, mas você pode, sim, pensar com quem eu vou abrir os meus pensamentos, os meus projetos. Tudo bem? Então, está aqui o 9º ponto para você subir de nível, focar na integridade, sendo honesto e transparente, fazendo essa análise no final do dia das suas ações e deixando publicamente as suas metas, os seus compromissos. Agora, o 10º ponto para você poder chegar no nível mais alto. Compartilhe a sua história. Testemunho. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Abre sua Bíblia aí. Se você não puder abrir, não tem problema. Depois você volta aqui e dá uma lidinha nas referências que a gente está apresentando. Apocalipse 12, verso 11 diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, e eles não amarrarão as suas vidas até a morte. Vou ler o verso anterior, né? Estou lendo na Bíblia King James. E eu ouvi essa voz dizendo alto no céu: agora chegou a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi lançado o acusador de nossos irmãos e foi abatido os que causavam dia e noite morte diante do nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles amaram as suas vidas até a morte. Testemunho tem um poder muito forte, meus irmãos. Testemunho impacta vidas. Testemunho é vida com vida. E aí vamos para a prática que nos leva a um desenvolvimento, um nível mais alto de crescimento, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Inicie um processo, uma estratégia de testemunho. Coloque público o antes e o depois da presença de Jesus na sua vida. O convite que a Bíblia nos orienta a todos os dias, a expectativa de Deus a nosso respeito, não é que sejamos discípulos, mas que sejamos testemunhas. Foi esse o chamado que o Senhor nos deu. Sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sejam minhas testemunhas, provem, mostrem o que eu estou fazendo na vida de vocês. E a gente está fazendo o quê? Compartilhando o quê? Nós estamos compartilhando textos bíblicos, nós estamos compartilhando as ações que acontecem na vida das pessoas, mas e a transformação que aconteceu na vida da gente?
Por que a gente compartilha nas redes sociais tantas coisas, mas a transformação que aconteceu na vida da gente a gente não compartilha? Você sabia que quando você compartilha algo que transformou a sua vida, outros que têm uma vida parecida com a sua, têm uma vida que tem uma vivência, por exemplo, mulheres que são mães de 3, esposas de ministros de música, quando elas me ouvem, elas se veem. Às vezes, a mensagem que precisa chegar a uma mulher que tem uma vida parecida com a sua, ela não está chegando porque você não tem testemunhado. Publica a sua história. Conta para o mundo a sua história. Quando Jesus disse que nós faríamos coisas maiores, eu entendo o alcance do nosso testemunho. Jesus alcançou aquele povo, mas Jesus pode alcançar muito mais através do nosso testemunho. As redes sociais estão aí como um grande campo, uma grande ferramenta de evangelização. Mostre o antes e depois de Jesus na sua vida. Publica num blog, abre um canal no YouTube, conta a sua jornada de desenvolvimento diante do Senhor. Mostre os seus aprendizados, mostre as suas estratégias, mostre as suas lutas. Olha, fazer devocional às vezes para mim é complicado e eu tenho que me manter disciplinada. Olha os livros que eu tenho lido, olha o congresso que eu fui, olha as pessoas com as quais eu converso, olha quem eu sigo. Mostre a sua trajetória. Isso não só te ajuda a refletir, porque quando a gente se coloca como exemplo, a gente pondera as nossas ações, mas também pode inspirar outras pessoas. Outro ponto interessante, não precisa ser só numa rede social, você pode gerar conversas informais, fazer grupos de amigos, chamar uma amiga para tomar um café na sua casa, chame um grupo de mulheres para ler um livro com você, traga elas para dentro da sua casa para conhecer a sua realidade. Abra a porta da sua casa para que as pessoas se relacionem com você de perto, participe de encontro de amigos, compartilhe histórias significativas, para de ficar falando sobre coisas fúteis, coisas que não geram um impacto relevante. As coisas do reino são mais importantes do que as outras coisas. Muitas vezes estamos focados em desenvolvimento profissional, estamos focados em desenvolvimento intelectual, mas não estamos focados em desenvolver o nosso testemunho, em expandir o nosso testemunho. Isso pode ser aonde? Numa mesa de jantar em casa, pode ser num piquenique, num parque com as amigas, enquanto as crianças estão brincando, e ali você contar sobre as suas experiências diante de Deus, suas expectativas, suas reflexões, sua jornada para se tornar cada vez mais parecida com Jesus. Eu creio muito que nós temos um nível mais alto e às vezes nós estamos abrindo mão desse desenvolvimento porque nós estamos perdidas, voltadas a coisas que são fúteis. E Deus está esperando de nós urgência para sermos mais parecidos com Jesus. Ei, você não está no limite do seu desenvolvimento. Você tem um nível mais alto para alcançar. Mas, para isso, você precisa imitar Jesus, desenvolvendo a sua vida física, a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Você precisa crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Existe um nível mais alto e Deus espera isso de mim e de você. Se Ele não esperasse, não estaria apresentando esses pontos para a gente. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos mostre onde nós estamos estagnadas e nos instigue a fazer melhor, desenvolvendo a paciência, buscando estratégia, buscando mentores, fazendo com que a gente cresça para que o reino seja reconhecido, nos levando a sermos testemunhas que mostrem o antes e depois. Não podemos parar de usar aquelas estratégias que o Senhor tem trazido para a gente. O tempo é hoje, não deixe para amanhã. Tem uma frase que Germana, falo muito dela, porque são 2 missionários que são referência muito forte na minha vida, quanto outros também, que eu tenho a bênção de me relacionar e de acompanhar, não só nas redes sociais, mas aqui dentro da junta também. Germana, na entrevista que apresentou, na última entrevista aqui no Quarta Missionária, ela disse: meus irmãos, a gente não pode esperar para amanhã para ser melhor, para fazer alguma coisa, porque amanhã talvez não aconteça. Talvez amanhã eles não possam mais te ouvir.
talvez amanhã você não possa mais falar. Nós estamos aqui, por exemplo, numa guerra, né, política, onde a rede social está correndo o risco de ser extinguida. Existe uma censura tentando ser imposta. Meus irmãos, hoje nós temos um alcance muito grande. Você está me assistindo aqui hoje porque nós temos as redes sociais, porque nós temos esse acesso. E você está perdendo seu tempo. Fazendo o quê? Não precisa se expor aqui de maneira tão ampla, talvez você não goste. Tudo bem, você tem a mesa da sua sala. Você tem uma cadeirinha que você pode botar na frente da porta da sua casa, chamar um vizinho para sentar e compartilhar uma conversa, dividir um bolo. Aqui no meu condomínio eles têm um hábito muito interessante. Eu não faço isso por conta da minha vida corrida, mas as mães das crianças pequenas aqui no meu condomínio, elas criaram um grupo no WhatsApp. E vez ou outra, quando tem um feriado, hoje, não sei, para a maioria aqui, não sei se a maioria aqui tem filhos pequenos, mas hoje muitas escolas emendaram pelo Dia do Mestre, né? E que é o dia de amanhã, então fica segunda e terça, as crianças estão em casa. O que elas fazem? Elas fazem um piquenique. Desculpem, meus queridos. No hall do condomínio. Uma traz um bolo, uma traz uma jarra de café, outra traz uma caixinha de suco de frutas e salada de frutas. Botam no hall ali, no espaço comum do condomínio, abrem um toalhão ali, botam os brinquedos, os lanches, cada uma desce com uma coisa, um pãozinho com patê, um pãozinho com queijo, pão de queijo, bolo de chocolate. E, gente, é farto o negócio. Juntam ali, as crianças estão brincando no pátio e as mães estão ali conversando. Organiza isso aí no seu condomínio. Um momento, talvez, sentado no parquinho, na pracinha aí da sua rua, no seu bairro. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos, porque existe um nível, sim, você não está estagnada, você precisa subir de nível, sim. E Deus está nos despertando hoje para isso. Hoje é segunda-feira, são 10 horas da manhã, agora são 11 horas e 7 minutos. É um momento de despertamento, porque amanhã talvez não exista. A urgência é agora. O momento é agora, a oportunidade agora para você poder subir de nível e ser mais parecida com Jesus, gerando um impacto mais parecido com o impacto de Jesus, levando Jesus às pessoas. Paulo entendeu que ser discípulo de Jesus não bastava, precisava imitar Jesus. E Jesus crescia, Jesus se desenvolvia em estatura, em sabedoria e em graça. Tá bom? Meu desejo é que você receba essas estratégias como semente e que seu coração seja terra fértil aí. Agora, para completar esse pacote de 10 pontos, eu quero trazer para você mais 10, mas presta atenção agora. Eu vou te dar 10 ações para você fazer para um desenvolvimento pessoal que te leva a fazer os outros 10. Compreendeu? Então, agora são 10 práticas mesmo, 10 hábitos. E hábito você já sabe. Tem que fazer todo dia. Tem que fazer com resiliência. Hábito não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Prepara aí que agora vai ser ping-pong, sabe como é? Pá, pum, eu vou dizer e vou dizer a estratégia e você vai anotando aí, ok? 10 estratégias para você desenvolver o seu pessoal aí, ser uma pessoa mais produtiva. 10 passos. Podemos ir lá? Primeiro passo. Primeira coisa do dia, você precisa beber água. Ao longo da noite, nós desidratamos, nosso nível de hidratação do corpo ele reduz. Não é que você fica desidratado a ponto de ter que ir para o hospital e entrar no soro, mas sua carga de hidratação ela diminui. Por isso que quando eu acordo vocês aqui nas redes sociais, aqui na Rede 316, eu digo, já bebeu água hoje? E o ponto que mais sofre com a desidratação é o cérebro.
Quando você tem pouca, o seu corpo está pouco hidratado, quando você bebe pouca água, você pensa menos, você cria menos, você toma decisões mais prejudicadas. Então, beba bastante água. E nas primeiras horas do dia, principalmente, se você puder beber água antes de qualquer coisa, acordou e bebeu água, essa minha garrafinha aqui, eu deixo ela do lado da cama. Acordou, eu já bebo um gole de água. Ela mantém a água gelada por bastante tempo. Eu gosto de uma água mais fresquinha, não necessariamente gelada. Bebo a água, já dou uma despertada. Você acorda, você recupera, você desperta com muito mais facilidade. Então, ponto 1, beba água logo que acordar. Isso ajuda principalmente na sua cognição. Estratégia número 2, está anotando aí? É bem rapidinho. Estratégia número 2. A técnica da caneta. Vou explicar para você qual é. Você vai pegar uma caneta e quando você precisar fazer uma coisa que você precisa ser muito produtivo, você precisa ter excelência, você vai usar a técnica da caneta. Presta atenção, isso daí é neurologicamente comprovado. Você vai pegar uma caneta, um lápis e vai botar na boca assim, ó. Depois você vai lá no YouTube, você vai morder a caneta, fazendo um sorriso. Ok? E vai trabalhar com a caneta na boca. O que isso faz? Quando você bota a caneta na boca, você automaticamente força o movimento muscular do seu rosto que simula o sorriso, não é? Dá vontade até de rir, né? Só que quando você ativa esses músculos, o seu cérebro entende que você está sorrindo e libera endorfina. E essa endorfina é boa, ela gera prazer. E quanto mais prazer você tem numa ação, mais produtivo você é. Quanto mais estresse, mais cortisol você tem na ação, menos produtivo você fica. Então, sorrir de propósito melhora a sua produtividade. Se você quer estudar e precisa se concentrar melhor, o seu filho, né, tem dificuldade de concentração, tenta estudar com a caneta e você vai ver que você vai ter uma produtividade maior. Tenta fazer cálculos com a caneta na boca, tenta fazer qualquer coisa que você precise fazer. E isso daqui é neurociência, tá bom, gente? Isso é comprovação científica. Sorriso que gera endorfina e aumenta a sua produtividade, aumenta o seu foco. É uma estratégia muito legal. Terceiro ponto, ruído branco. O que é o ruído branco? Tem muita gente que gosta de estudar ouvindo música. É diferente. Presta atenção, quando a gente está focado em fazer alguma coisa, a gente tem um campo de concentração, um campo de foco. Só que dentro desse campo de foco que tem dentro da nossa mente, tem alguns espaços que eles ficam em aberto. São espaços de atenção. Esses espaços de atenção, quando eles não estão preenchidos, eles geram distrações. E o que faz o ruído branco? Ele é um ruído que, na maioria das vezes, ele é chamado de ruído bineural. Se você quiser digitar no YouTube, ruído branco bineural, você vai ver vários exemplos dele ali. São ruídos que não têm uma lógica, mas ele preenche o espaço de atenção, esses espaços de atenções que estão dentro da sua concentração. E quando você está ouvindo esses ruídos enquanto pratica uma atividade, seja uma leitura, seja organizando uma coisa, seja montando, trabalhando, fazendo um relatório, seja o que for que você precise de mais concentração, esse ruído ele ocupa esses espaços, reduzindo as distrações. Compreende? Van, isso funciona com música? Não. Por quê? Porque a música ela vai te levar ou para uma linha melódica ou para a letra. E aí ela pode te distrair. Mas tem um adendo também para esse ruído. Esse ruído ele não pode ser alto demais para te incomodar ou baixo demais para você ouvir o periférico e se distrair. Ele tem que estar num nível, num dimmer, num equilíbriozinho que preencha, mas não te atrapalhe. Combinado? Ruído branco, você pode buscar ondas bineurais, você pode ruído 8D, você vai encontrar vários desses. Geralmente, quando a gente usa
com fone de ouvido, o efeito é maior, tá bom? Presta atenção nisso. Então, aí está o ruído branco, que aí ele ocupa esse espaço atencional. É a estratégia número 3. Estratégia número 4. Esse daqui eu aprendi com a minha mãe. E depois, lendo sobre desenvolvimento de foco e desenvolvimento produtivo, eu descobri que minha mãe tinha razão. Gente, quando a gente não ouve pai e mãe, a gente perde tanta informação rica que a gente poderia estar absorvendo sem ganhar, sem gastar dinheiro nenhum. Presta atenção. Trabalhe em pé. Se você tem que fazer alguma atividade que precisa se manter focado, priorize fazer ela em pé e não sentado. 80% pelo menos do tempo, pratique em pé. Isso a gente chama de microexercícios ao longo da atividade. Isso mantém você com uma produtividade alta. Se você está escrevendo um relatório ou você precisa trabalhar muito tempo sentada, esporadicamente, bota para despertar o seu celular a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, levanta, fica 5 minutos em pé e depois volta. Ou então faz um turno em pé, outro turno sentado, né? Eu não consigo fazer muitas coisas sentada. Eu estou aqui sentada, mas é por causa do nível da câmera, essas coisas. Mas tudo que eu gosto, tudo que eu faço, eu gosto de fazer em pé. Eu faço muitas coisas em pé. Se eu vou cozinhar, se eu vou dobrar, se eu vou passar, se eu vou escrever, eu gosto de fazer as coisas em pé. Quando você fica em pé, o seu sistema circulatório fica mais ativado, você consegue se concentrar mais, o seu organismo fica mais oxigenado, o seu cérebro trabalha melhor. Então, prefira fazer as atividades em pé, isso é uma estratégia de produtividade altíssimo, ok? Quinta estratégia, escreva o que você não vai fazer naquele dia. Às vezes a gente está focado em fazer checklist de coisas para a gente fazer. Agora eu quero te desafiar a ser mais produtivo. Quer ser mais produtiva? Escreva aquilo que você não vai fazer. Por exemplo, não vou usar o celular a partir das 10 horas, de 10 às 18. Não vou beber refrigerante hoje. Não vou comer açúcar. Não vou tomar mais de uma xícara de café. Anote o que você não vai fazer e você vai ver que a sua produtividade vai aumentar. Comece a escrever as coisas que você vai evitar para aquele dia e você vai ver como sua produtividade aumenta. Sexta coisa é a procrastinação produtiva. O que é procrastinação produtiva? Cuidado com o que eu vou explicar para você não dar um tiro no pé. Procrastinação produtiva é o seguinte: você está fazendo uma coisa, eu estou escrevendo um texto, e aí eu bloqueei, não consigo produzir mais. O que eu faço? Eu paro aquilo e vou fazer uma outra coisa que também é produtivo e que eu não estava fazendo. Por exemplo, eu vou tirar as roupas da máquina e vou botar no varal. Entendeu? Fiz aquilo e depois eu volto para fazer aquilo que eu precisava fazer. Então, é você parar de fazer uma coisa que você estava fazendo porque travou e vai fazer uma coisa importante também. Não é você parar de fazer o que estava querendo fazer e ficar no celular, na rede social. Aí não. Aí é uma procrastinação improdutiva. Então, é você fazer oscilações de ações que têm importância, ok? Então, atente para a sua lista do que vai evitar, para não pegar uma coisa daquilo que está naquela lista, e faça essas oscilações, você vai ver que a sua produtividade aumenta. É o que, na verdade, a gente aplica muito na técnica Pomodoro, né? Que a gente já apresentou aqui. Outra estratégia muito boa que aumenta a sua produtividade, aumenta o seu foco. Desenhe enquanto estiver estudando ou lendo. Não precisa necessariamente desenhar, você pode escrever. Quando você faz isso, você ocupa aquele espaço atencional que o ruído branco também ocupa. Então, tenha um papel, enquanto está assistindo uma aula, você pode escrever a palavra-chave que te chamou a atenção, desenhar o objeto que foi dito naquela aula. Então, você quer focar numa palestra, você quer focar num podcast, você quer focar no assunto que a Van está trazendo, tia Van. Assunto que a Van está trazendo aqui,
Pode escrever, vai escrevendo. Separa as palavras, faça mapas mentais, desenhar, não necessariamente resumir. Desenhar faz com que aqueles espaços de atenção sejam preenchidos e você se torne mais focado. 8º ponto, 8ª estratégia. Essa é uma estratégia que você tem que evitar fazer. Há quem diga que você tem muita produtividade quando você faz coisas em menos de 5 minutos. Mas isso daí é um perigo. E eu quero te alertar a essa técnica. Por quê? Sabe qual é a técnica dos 5 minutos? Vocês estão entendendo, Isa? Você sabe qual é, Isa? Qual é a técnica dos 5 minutos? Use Uriel. Você sabe qual é, Maristela? Qual é a técnica dos 5 minutos? A técnica dos 5 minutos é assim: qualquer coisa que você pode fazer em menos de 5 minutos, faça. Eu posso lavar uma louça em 5 minutos, faça. Eu posso escrever um relatório em 5 minutos, faço. Eu posso fazer um cálculo em 5 minutos, faço. Eu posso comprar um negócio em 5 minutos, faço. O que isso leva? A você ficar com um dia preenchido de pequenas ações de 5 minutos, mas você, no final do dia, está ocupado demais e não produziu, não foi produtivo. Está cansado, viveu o dia todo ocupado com pequenas ações de 5 minutos, mas não chegou num objetivo, numa meta. Então, evite a técnica dos 5 minutos. Faça ela pontual, mas não coloque ela como uma regra no seu dia, porque você vai estar ocupado demais, mas não vai ser produtivo. Ok? Então, presta atenção, cuidado com a regra dos 5 minutos, para que você não fique ocupado demais fazendo várias coisas de menos de 5 minutos, mas não chegue a um objetivo geral, um objetivo macro naquele dia. 9ª estratégia, 9º hábito. Então, você está pegando os hábitos aí, depois eu vou dar uma revisada. 9º hábito: escreva à mão as tarefas do dia. Escrever à mão mesmo. A gente tem muito o hábito de digitar as coisas, seja no celular, seja no computador. Mas quando nós fazemos movimento, principalmente com letra cursiva, nós fazemos novas conexões neurais. A gente fica mais criativo, a gente fica mais inteligente, a gente começa a ter mais foco, mais disciplina. É muito mais produtivo escrever à mão. Escreva à mão as tarefas do seu dia, escreva à mão a sua lista do que evitar, escreva à mão os seus motivos de oração, escreva à mão as respostas das orações. Tenha o hábito de escrever à mão. Pegue folhas, pegue cadernos, produza mais escrevendo à mão, ok? Isso é uma outra estratégia de produtividade. E a última estratégia, eu vou me comprometer a jogar aqui, mas não vou contar o ponto científico para que você pesquise, porque a gente tende a gostar de receber as informações e sentar ali e ficar só consumindo. E aqui não é para isso. Aqui é para você chegar no nível mais alto. E nível mais alto é o nível de pesquisa, é o nível de procura. Então, opa. Eu vou jogar aqui a informação e você vai pesquisar. Deixa eu beber só um gole aqui. A 10ª estratégia, o 10º hábito, está relacionado com aquela plantinha ali atrás, ó. Um hábito que aumenta a produtividade. Ter plantas no ambiente onde você trabalha. Já está cientificamente comprovado, existe indícios na neurociência em que ambientes onde tem a presença de plantas ajudam ao fortalecimento e ajudam na nossa produtividade. Então, fica aí a pesquisa para você. Procure sobre o ambiente com plantas e a produtividade. E traz para mim depois. É isso. Muito bem, 11h24 em Brasília, 11h24 na nossa capital. Estamos aqui ao vivo com Van Gomes, aqui no Verde. Hoje o tema subindo de nível.
né, com muitas dicas bacanas aí para você. E falando em dicas, Van, os nossos ouvintes também aqui passaram dando dicas. A última que chegou aqui, ó, a Vânia, ela está dizendo, ó, muito bom ouvir sua palavra. Tome um chá de folhas de manga. Me ajuda. Pode deixar, Vânia. Vou agora dar uma fugidinha ali na loja de naturais. Vou procurar isso, porque tá demais, menina. Tá demais. A folha de manga serve para quê mesmo? Para melhorar aí a questão da alergia? Eu acho que deve ser expectorante, né? Ela botou aqui, ó, me ajuda, pois eu sou alérgica. Deve ser um expectorante bom, né? Folha de manga, tá aí. Eu já não sabia que folha de manga servia para alguma coisa nessa vida. Mas vamos lá. Mas se Deus fez, né? Eu acho que deve ter mesmo. Muito bem. A Tatiane Helena, ela mais cedo passou aqui, né? Ela dizendo graça e paz, bom dia. A Marluce Maria também passando por aqui, né? Mandando coraçõezinhos e por aí vai. A Edivalda Gonçalves mandando bom dia na paz de Cristo Jesus. A Betânia, bom dia na graça e bom dia na paz, não é isso? Bom dia, graça e paz. A Edivânia Ribeiro dizendo bom dia, Van. O José Bandeira, bom dia, Van Gomes. A Maristela, excelentes recomendações. O perfil aqui, Vivendo o Extraordinário, dizendo graça e paz. Eu não sou de comentar, mas hoje eu não poderia deixar passar. O Senhor está usando a sua vida para despertar-me nesta manhã. Muito bem. Amém. Uriel mandando bom dia, Van. Bom dia, meu pastor Welber. Bom dia, amigos e irmãos da rede. A paz do Senhor Jesus Cristo. A Isabela, amém. E a Vânia é que está mandando a gente tomar chá de manga. Manda da Van tomar chá de manga. Folha de manga, hein? Chá de folha. Senão a gente vai tomar suco de manga. Vamos tomar suco de manga. Isso, então. A Helena passou por aqui também no nosso WhatsApp, mandando aqui olá. Primeira vez da Helena. Oi, Helena, manda aí a cidade de onde você está falando também, tá bom, amiga? Deus abençoe a sua vida. Bom saber que você está aí ligada junto com a gente. Quem também já passou por aqui foi quem? Meu amigo, chuta aí. Arcade, isso mesmo. Mandando bom dia, pastor Welber, bom dia, Van Gomes. Vocês lembram do Chapolin? Sim, ele. claro, lembramos. Eu acredito que a Van também lembra do Chapolin. O que aconteceu com o Chapolin? Não contavam com a minha astúcia. Isso, ele falou assim, que voltou a ser exibido no sábado. Então, o que é que tá rolando com o Chapolin? Ele tá completando o recadinho dele aqui. Aí ele falou, meu herói favorito. Olha aí. Ai, Arcade. É um herói menos americanizado, né? O Arcade, quase todos são americanizados, né? Então esse aqui é o menos. Tá certo. Aí ele falou, diga-me os bons. Aí, ó. Tá certo. Léo Gomes também passou por aqui, você conhece? Olha aí, ó. Aí, top essas 10 dicas. A Van é 10. Léo Gomes, marido da Van. Ele me escreveu. Hoje a gente está aqui todo mundo de plantão, pastor Welber. É? Porque amanhã é dia do mestre. Sim. Aí as escolas emendam a aula, a folga. Que legal, né? Aí as crianças estão em casa, segunda e terça, porque amanhã é dia do mestre. Aí Léo tá lá dando suporte com eles lá fora, para ficar um pouco mais silencioso por aqui. Obrigada, Léo. Muito Tem bem. tem que ser assim. Ele tá lá dizendo, então, que tá na área, né? Então... E o Arcade continua aqui dizendo, siga-me os bons, vocês são os bons do Chapolin. Olha aí, tá certo. Valeu, Arcade, Deus te abençoe, meu irmão. A Adriana Estela também está dizendo aqui, bom dia, ótimas dicas. A Doralice, bom dia. Bom dia. Pessoal, assim, ó, você que passou aqui no nosso WhatsApp e não deixou, melhor, você que passou no YouTube, né, e não deixou o like, faz isso, acho que vale a pena. Apesar de que nesse momento os likes estão maiores do que as pessoas que estão aqui com a gente, mas, né, mais cedo eu vi que teve uma galera aí que passou e acabou não deixando like aí pra gente. Bom, deixa eu perguntar aqui, pastor. Eu fiquei curiosa. Eu falei 20 estratégias. 10 estratégias bíblicas para a gente imitar Jesus crescendo, indo para o nível mais alto em estatura, sabedoria e graça. Uhum. E depois eu trouxe 10 para um desenvolvimento de hábitos que nos levam para o nível mais alto, né? Uma produtividade maior.
Dentro desses 20 pontos, quais são os que as pessoas mais praticam? Tem algum aqui que você não concorda? Você que é nosso ouvinte? Tem algum aqui que você faz sempre? Quais são os seus hábitos que te levam para um nível mais alto? Eu gostaria que você mandasse aqui no chat ou mandasse aqui pelo WhatsApp. Eu fiquei curiosa, porque a gente está sempre em desenvolvimento, né, pastor Welber? Será que é beber água? Será que é... Você sabia da estratégia da caneta? Eu não sei se você conseguiu ouvir, pastor Welber. Vou só repetir esse. Você lembrou desse, da caneta? Sim, sim. Inclusive, esse da caneta, ele não só me ajuda nessa situação, como também na questão da melhorar a articulação, né? Exatamente, pastor Noel, exatamente. Quando eu comecei em rádio, aí eu fiz o teste, né, na primeira rádio, isso lá em Imperatriz, do Maranhão. Aí o diretor da rádio falou assim: agora, neguinho, beleza, você foi aprovado e tal, contratado, né, mas eu preciso, aí o meu horário era de 9 da noite, né, ou seja, das 21 até as 2 da manhã, era o meu horário, foi quando eu comecei e tal. E aí ele falou assim: agora durante o dia, pela manhã, aí eu queria que você estivesse aqui de 10 ao meio-dia, todos os dias pela manhã, pelo menos aí durante o mês, né? E vou te dar aqui um monte de... Aí na época que nós tínhamos boletins, né? Que nós líamos a cada 1 hora tinha boletins de notícias para ler e tal. Aí ele me deu um calhamaço de boletins assim. Aí ele falou assim: agora você se tranca naquela sala, bota a canetinha na boca ali, uma biquezinha na boca ali, ó. E vai malhar esses boletins aí e tal, para soltar um pouco esse teu maxilar aí que tá muito travado. Vou explicar aqui para os nossos ouvintes entenderem. Que quando a gente pega uma caneta... você pega uma caneta, por exemplo, e quanto mais larga, maior fica a articulação. A gente bota a caneta aqui, né? Como se estivesse mordendo nos dentes incisivos centrais. Aí o ponto de contato entre um dente e outro, que a gente chama de oclusão, ele é um tamanho. Quando a gente bota a caneta, ele aumenta a espessura da caneta. E esse registro fica feito aqui atrás, na articulação temporomandibular, ó. Então, o nosso cérebro entende que aquele espaço ali, ó, ele é o mínimo. Então, automaticamente, quando você tira a caneta, esse registro fica. E a sua articulação aumenta. É um exercício muito bom para aquelas pessoas que têm mania de ralar meio cerrado, assim, né? Quando você usa o treino de oralizar com a caneta presa, você aumenta a articulação. Muito legal, é isso mesmo. Aí a sugestão que eu dou, assim, leia o Salmo 119, pelo menos umas 3 tipo assim. Isso, em voz alta, né, de preferência, assim, né, com a caneta bem travadona mesmo, e esse lê em voz alta vai te ajudar muito. Tem algumas pessoas que falam e de fato falam não só com o dente cerrado, mas também falam que falam, não é só cerrado, mas a boca não, né, e as palavras não... Às vezes não dá para você entender muito. E eu lembro que na época isso me ajudou, mas me ajudou muito. Eu senti assim, claramente, né? Na época, esse exercício que esse diretor lá passou pra gente, né? Top. Agora, interessante, né? Mexeu com o músculo, que ativou, aumentou a articulação, mas ao mesmo tempo gerou os hormônios que ajudam você a ficar mais produtivo. Por quê? Porque deixam você fica mais prazeroso, né? O cérebro entende que você está sorrindo. Libera endorfina. Olha que coisa. E nessa época essa informação eu não tinha, era só para articulação mesmo. Aí, tá vendo? A informação da endorfina aí não. Aí eu ganhei. Aí essa foi o bônus, eu nem sabia. Na época a gente nem sabia. Mas muito bem, 11 horas e 34 minutos, então você manda aí pra gente aí, ó, dessas dicas, o que você faz, o que você não concorda, o que você precisa fazer, né? Manda pra gente aqui
se quiser mandar no chat ou quiser mandar aqui no WhatsApp também, né? E daqui a pouquinho a gente também vai continuar lendo, a Van vai continuar ouvindo a rádio também, claro, e vai estar ouvindo você caso chegue depois aí o recado. O Arcade está dizendo assim, vocês são os bons do Chapolin e toda mulher virtuosa é mais astuciosa e inteligente. Eu tô desconfiando que a namorada do Arcade está ouvindo esse negócio aqui, rapaz. Eu também tô achando. A Rebeca está ligada no quadro hoje. Aqui uma média.com, né? Tá certo. Bem. Loves in the air, né, pastor? A Maiara Ferreira também está aqui, ela está dizendo abraços, Van, ótimas dicas, graça e paz. Abraço aqui da Igreja Batista Potira 2, em Calcaia, no Ceará. A Maiara que é psicóloga também e está com a gente aqui quase todos os dias. O pessoal lá do perfil Vivendo Extraordinário, prática dos atos de bondade, voluntariado, testemunho pessoal. Fui chamada para o servir, ela botou entre aspas, preciso melhorar em relação à procrastinação. Olha aí que legal. A Geliane também está aqui, ela está dizendo bom dia, gostei muito da técnica da caneta, vou usar, faça isso, Geliane, vai te ajudar muito. E a Vânia, ela está dizendo aqui, folha de manga, uma colher de folha de manga, como que é isso, irmão? Me ajuda. Pega a folha, pastor Welber, por favor. Desidrata a folha. Desidrata? Desidrata a folha. Manga, catar um monte de folha lá, jogar dentro da panela e ver o que dá. Aí desidrata a folha, faz um pozinho dela, aí faz uma xícara, uma colher do pozinho da folha. Mestres, aí eu já não dou conta, não. Aí já tem que ser para cozinheiro. Desliga o fogo, olha lá, ela falando, desliga o fogo, abafa. Isso. 2 vezes ao dia, só não tome se tiver alergia à manga. Agora tem gente que tem alergia à manga? Cara, Nossa, eu não sabia. Alergia existe para tudo, Van. Eu já vi pessoas com alergia, não era água, não era uma coisa bem comum, mas não era água, ou era água, eu não lembro. Eu acho que era água, ela não tomava água. A minha irmã mais nova, pastor Welber, ela tem alergia ao frio. Olha aí. Já pensou que perigo? Uma vez nós fomos passar o Natal em Curitiba, eu morava em Curitiba na época, e ela foi passar o Natal comigo, e nós pegamos -4 lá. Olha aí. E eu fui cantar no Ópera de Arame, na época eu cantava no teatro lá, nos musicais de Natal, e pastor Welber, ela botou um capuz e se agasalhou, mas o rosto ficou do lado de fora. Quando ela tirou o casaco, o rosto dela estava inchado. Olha aí. Por causa do frio. Ela tem alergia ao frio, ela não pode ficar em temperaturas muito baixas, que o corpo dela incha. E a alergia é uma coisa muito doida, né? O cérebro da gente, o corpo da gente é sensacional, né? É sensacional. Muito bem. Uma técnica que eu uso é de ouvir ruído branco para estudar e ler. Quem gosta do tal do ruído branco é a minha netinha, sabia? Ela bota aquele pro som sono também. O sonzinho lá do útero, né? E a bichinha, quando ela capota mesmo. E é engraçado. Meus filhos também usavam muito ruído com eles. Mas olha, presta atenção que não é música, hein? É ruído branco. Isso aí. Geliane, né? Isso, a Geliane. Ela diz que gosta de estudar usando o ruído branco. A Vânia está dizendo colher de sopa. Muito bem, Vânia. Meu Deus do céu. Uma colher de sopa. Aí, Vânia, vamos botar o chazinho de manga pro pastor Welber. Tá certo. Depois você manda o vídeo, Vânia, como é que faz? Como é que mede uma colher de sopa de folha de manga? Eu tô curioso para ver aí, eu não entendi esse negócio. A Glauciane tá assim, ótimas dicas, preciso colocar todas em prática. A Glauciane, tá certo, Glauciane, Deus te abençoe, querida. Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui na rede. E é isso, Van. O povo aqui tá mandando os recadinhos devagarinho. São 11h38. E aí, mais algum reforço aí? Porque dica já foi bastante, né? Hoje foi. Opa, a Van desmaiou aqui, ó. Sumiu a Van. O que aconteceu? A câmera dela, será que faltou bateria? Acho que deve ter sido isso, né? Tá me ouvindo? Pior que acho que você estava no notebook. E vamos ver se ela consegue voltar aqui com a gente.
11 horas e 39 minutos. A Vânia está dizendo folha picada. É isso mesmo, Van. Olha aí. Ah, tá. Então você pica a folha e bota dentro da colher, né? Uma colher de sopa. Isso. Até o que couber numa colher de sopa tá valendo, né, ô Vânia? Né? Assim? Então, o que couber você tá valendo. Aí você, quando começar a derramar pelos lados aí pronto. Aí é porque já deu. Bom, 21 minutos faltando para o meio-dia. E aí, cadê o meu amigo Lui? O que é que diz aí? O que é que aconteceu com a Van? Ela sumiu aqui. Eu acho que, eu não sei se foi a bateria do notebook dela que faltou, né? E ela sumiu aqui de repente. Ela estava falando e sumiu. Será que foi isso? Será que foi a bateria do notebook dela? Lui, me salva aí, me diz aí o que é que a gente faz, né? Se a gente aguarda mais um pouquinho aqui, minha amiga Van, ou o que é que a gente faz, né? Preciso saber aqui, pegar a orientação aqui do pessoal do nosso estúdio central para saber o que que a gente faz. O que aconteceu, Van? A bateria Eu não sei, não. Eu tava aqui e de repente sumi. Foi mesmo? Eita, eu acho que É um negócio de BIOS. Bill. Eu pensei que era a falta de chá de folha de manga que estava faltando. Não, aqui eu já entendi até a estratégia, ó. Tô aprovado, ó. Folha picada, isso mesmo, viu? Esses homens, meninas, esses homens precisam da gente. Olha aí, ó. Muito bom. Gente, a Mayara está dizendo, eu estou lendo o livro Essencialismo, de Gregory McCohen, acho que é assim. Aí não é um livro cristão, mas que tem dicas valiosas sobre escolher prioridades em nossa vida. Inclusive... Muito bom esse livro, muito bom esse livro. Pastor Missionário, olha aí que legal, top demais. Esse livro aí é muito legal. Ele ajuda a gente a eliminar os excessos de tudo na vida da gente. É um livro muito legal. Eu gosto muito desse livro. Aí ela mandou mais, o Gildo, coordenador da Cristolândia em Pernambuco. Ontem ele esteve aqui em Caucaia, na abertura de missões nacionais, e é incrível aprender sobre, ela mandou aqui em caixa alta, ter qualidade de escolhas para a glória de Deus. Top demais. A Adriana está dizendo, gostei muito da dica da caneta, vou praticar. Faça isso, Adriana, vai te abençoar muito. Se não tiver caneta por perto, você pode sorrir. Mesmo com raiva, vai na força do ódio, mas vai sorrindo. Você vai ver que começa a ser mais produtivo, tá bom? Funciona. Vou te pegar depois, né? Muito bom. A Fátima Campos está dizendo assim, você que está lendo isso, meus filhos, me ajude a comprar. Não, é informação pulada. Aí mandou falando das alergias. Sim. Alergia ao sol. Ao sol. Olha aí, o Silene, se eu pegar uma insolação também, me coça muito. Se eu pegar uma insolação, eu já tive essa experiência em praia, já tive essa experiência em Caldas Novas, aqui, né, em Goiás, né? Eu peguei um sol sem querer aí por excesso, e aí depois, né, o trem ardendo muito e coçando muito. Então, a insolação me dá uma coceira doida também, né, e não é legal. Então, eu evito bastante. A minha esposa, às vezes, ela até brinca comigo, porque quando a gente vai nessas programações assim, eu particularmente, eu exagero um pouco no protetor solar. Muito mesmo. Justamente por causa disso, porque coça muito, é horroroso. A gente está querendo coçar e o trem ardido, como é que coça? Né? Não dá. É muito ruim. Mas eu acho que a pessoa que tem alergia ao sol, tá travado ou tá normal aí? Tá normal, pra mim tá normal. Tá normal, Van. Tá bom. Tá indo e vindo aqui, mas é minha internet hoje, pastor. Sim. Acho que a pessoa que tem alergia ao sol, pastor, não precisa ficar muito tempo, não. Eu acho que ela já tem que ir logo ir buscando e ponderando. Já é complicado. Porque tem essas reações da insolação que realmente são, né? Do corpo coçar, da fraqueza e tudo. Mas eu acho que a pessoa que tem alergia ao sol é bem imediato mesmo. Mas é isso, tá bom? Agora, vamos combinar o negócio?
Semana que vem, eu vou trazer umas receitinhas. Vou trazer umas receitinhas para a gente dar uma animada nas nossas receitas. Aí já prepara os cadernos para a gente trazer as receitinhas culinarísticas. Tá bom? Muito bem. Bom, gente, 11 horas e 44 minutinhos. Tem um assunto da semana que vem também, Ivan? Não, Luiz, manda pra gente aí, que eu não tenho aqui aberto não, que eu fechei porque eu fui reiniciar o computador. Aí acabou que eu fechei. Deixa eu ver o que o Luiz está falando aqui, se ele fala alguma coisa aqui pra gente. Ok, vamos ver aqui. Tá lá no quadro lá. Cadê, Luiz? Manda aí pra gente, Luiz. Qual é o assunto? Muito bem, deixa eu ver se ele consegue atender. Deixa eu ver se eu abro aqui. Estava aberto aqui para eu falar. Calma aí. Olha lá. Como ser altamente eficaz. Os segredos. Legal, hein? Muito bem. Então, semana que vem, repete aí, Ivan. Como ser altamente eficaz. Porque às vezes a gente faz as coisas, mas a gente não é eficiente. Como é que a gente vai fazer para ser realmente eficiente naquilo que a gente faz? Muito bem. Aí ainda colocou aqui os segredos. Olha aí. Assim é mais fácil, é mais didático, né? Pontuais. E a gente só pega e aplica. Espero por vocês aqui semana que vem. Maravilha. Então, segunda-feira que vem, Van Gomes, a partir das 10 horas, permitindo Deus, estará aqui junto com a gente mais uma vez em mais um Virtuosas Modo On. Van, boa semana, querida. Deus te abençoe, melhoras aí. A Pai do Céu abençoe. Léo, abraço, queridão. Deus abençoe. Tá aí com a galera toda. Então, Deus abençoe aí. Bom feriado para vocês, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal. Bom dia, bonita. Bora ajudar que segundou. A semana tá só começando. Tchau, professor Welber. Valeu, Van. Obrigado, querida. Tchau. Deus abençoe. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.